Educando seu bolso, com o economista Frederico Torres. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Tenho o prazer de apresentar para vocês aqui hoje o Bruno. O Bruno é craque, é fera. Poucas vezes eu falo aqui com tanta propriedade e tanto entusiasmo. Bruno é um guru aí, digamos assim, né? Será que eu posso, depois ele me corrige, por favor, apresentá-lo assim. Ele tem uma empresa de consultoria nesse mundo de tecnologia aplicada a finanças, fintechs, que a gente costuma chamar aqui, um cara que estuda o mercado, acompanha, eles têm uma empresa de consultoria, Spiralen, para vocês terem ideia, ele assessora e aconselha investidores internacionais que querem investir, né, grana no Brasil abrindo empresas. Imagina só o privilégio que a gente tem aqui hoje de conversar com um cara que tem essa visão, essa capacidade de explicar para vocês o que está acontecendo no mundo das fintechs, todas essas mudanças, a correria que a gente está tentando acompanhar aí para o nosso objetivo, que é melhorar a qualidade da tomada de decisão de vocês na contratação de produtos e serviços financeiros. Bruno, muito prazer, muito obrigado por ceder o seu tempo para a gente. Peço que se apresente bem melhor do que eu fiz aí para o nosso público, por gentileza. Legal, Fred, foi um prazer poder falar com você e sua audiência aqui. Como você disse, meu nome é Bruno Diniz, eu sou especialista em inovação no mercado financeiro e tenho uma consultoria especificamente focada nesse mercado, tanto para auxiliar grandes empresas do mercado financeiro a entender melhor esses movimentos de transformação, como também órgãos governamentais estrangeiros, como você citou, né? A gente também faço também palestras e treinamentos em company também, dentro das empresas, falando um pouco mais sobre isso. E, além disso, tenho outros trabalhos paralelos. Eu dou aula nos cursos de MBA da USP, aqui em São Paulo, dentro da matéria de inovação no mercado financeiro, novas soluções fintechs, né? Então, é uma cadeira que eu tenho, né, que eu trabalho lá. Além disso, também dirijo uma associação britânica chamada FData, que é a Financial Data and Technology Association, uma associação focada em Open Banking, nasceu no Reino Unido, mas eu dirijo eles aqui para a América Latina. E sou autor de 2 livros do assunto. Um chama O Fenômeno Fintech e o último chama Nova Lógica Financeira. E tem algumas colunas na Exame, também na Febraban e na Cointelegraph, que é um portal que fala de cripto. Então, assim, eu sou um apaixonado desse assunto. Você fala de inovação no mercado financeiro, ou eu estou escrevendo, ou eu estou dando aula disso, ou eu estou usando isso na minha empresa e consumindo muito esse assunto e propagando, porque, de fato, eu tenho vivenciado essa transformação que a gente tem visto nos últimos, pelo menos, 10 anos, aí, de forma muito intensa, e está muito interessante ver os novos rumos do mercado financeiro no Brasil e no mundo também. Que legal, que legal. Cara estudioso, curioso, está em posição privilegiada de acompanhar o que aconteceu. Aproveito para já começar te perguntando, cara, te pedindo, aliás, por gentileza, que faça um rescaldo aí dessas transformações que você acabou de citar nos últimos anos, né? Para o desavisado, aquele que, porventura, não acompanhou, se puder fazer uma recapitulação aí para a gente da sua visão do que tem acontecido nesses últimos anos, seria útil, por favor. Beleza, não, então, olhando, a gente teve no Brasil, né, assim, uma ampliação gradual de possibilidades para que entrassem novos atores nesse mercado financeiro, né? Bem conhecido, a gente sabe, o mercado financeiro durante muitos anos, né, ele sempre ficou restrito às grandes instituições financeiras, elas ainda dominam uma parte relevante do mercado, mas com várias introduções ali do Banco Central de regulamentações, e eu coloco aí desde 2010, a gente teve a partir de 2010, um fato interessante aconteceu, que foi a quebra aí do duopólio das maquininhas, né? A gente tinha ali uma possibilidade que só tínhamos 2 adquirentes do caso, a gente tinha a VisaNet, que hoje é a Cielo, e a Redcard, que hoje é a Rede, né? E você só podia passar a maquininha de Mastercard, de Visa, nas suas respectivas maquininhas, né? E fora que esse mercado você alugava a maquininha, tinha toda uma situação, né? E a gente teve uma quebra disso, abriu para outros caras, aí vemos GetNet, a gente viu também a PagSeguro, né, que vieram com as maquininhas muito mais democratizadas, né, para a população. E aí a gente veio numa crescente. Em 2013 a gente teve aí
os arranjos de pagamento, que possibilitou com que a gente visse várias empresas, o próprio Nubank ali nascendo muito em cima dessa possibilidade regulatória que a gente teve lá atrás, várias fintechs nasceram assim, né, com contas pré-pagas e tudo mais, né, proliferaram várias aí no mercado. A gente teve regulamentação do equity crowdfunding, que permite com que você possa ser uma espécie de investidor numa startup, né, colaborativa, com tickets mais baixos. E aí depois tivemos também empréstimos online, a gente tem a figura aí da sociedade de crédito direto, de sociedade de empréstimo entre pessoas, duas novas figuras que o Banco Central pôs na praça. E nos últimos, principalmente no ano de 2020, a gente teve uma grande decolada, né? A gente teve a regulamentação do Open Banking, né, que empodera o cidadão sobre seus dados e permite que ele compartilhe isso com outras instituições, né, para ter melhores experiências, melhores taxas financeiras. Então, estamos em processo de implementação desde 2020. O PIX, né, que vem em 2020, está aí na boca do povo, todo mundo já conhece o termo, a gente é muito impressionante. Ele teve também essas duas peças aí que foram muito importantes, né? E a gente segue ainda com a evolução do mercado financeiro, com várias inovações que estão sendo introduzidas, né? Então, é um momento muito bom que a gente está vivenciando agora e que vai permitir que a gente tenha cada vez mais benefício do consumidor final aí no seu dia a dia, né? Excelente. A gente adora escolha para poder, né, comparar, tomar a melhor decisão. Ninguém quer ser refém de um mercado concentrado, oligopolista, né? Inclusive, citando aí a questão das maquininhas que você falou, a gente até colocou no ar, já 7, 8 anos está no ar um comparador de maquininhas, porque a quantidade de marcas, né, e opções disponíveis para os pequenos negócios era tão grande e as pessoas tinham dificuldade de fazer a conta, né? Qual que é melhor para o meu caso. Então, já faz bastante tempo, a gente tem centenas de milhares de pequenos negócios que usaram as nossas ferramentas de maquininha para escolher aí a melhor para o caso deles. Então, trabalhão, manter isso atualizado, faz questão de citar aqui. Uma outra coisa que você citou que eu acho legal, que é a história do Pix, né? Foi objeto de um podcast recente nosso com a Priscila, né, do Banco Central. Foi bem bacana a conversa, ela explicou o porquê desse sucesso e até jogou uma luz para o futuro, o que está por vir. Para quem se interessa, recomendo também que não deixe de escutar. E, por fim, eu queria entrar no assunto que você citou aí, que é o Open Banking. Falamos também no podcast com o João André, do Banco Central, João André Calvino Marques, que é uma das figuras, uma das cabeças do projeto, né? Mas eu queria a tua perspectiva aí, Bruno. Como é que você está enxergando o Open Banking, né? Quer dizer, a gente está mal acostumado, a gente sabe que o Pix tem essa adoção avassaladora, e o Open Banking é uma coisa um pouco diferente, né? E um processo um pouco mais gradual, né? Não é um sistema do Banco Central, é uma infraestrutura que requer que outras instituições ainda adiram e as pessoas também façam, né, a adesão. Mas qual que é a tua visão aí, especialmente buscando esse teu referencial internacional sobre o Open Bank, o Open Finance, como está se chamando agora? Legal, não, então, a gente tem aqui no Brasil um modelo que ele é ambicioso, é um modelo que ele já... E a vantagem é o seguinte, toda vez que a gente tem esse processo de regulamentação, dessa criação dessa estrutura pelo regulador, como está sendo feito nesse formato, né, em vários lugares do mundo, já temos na União Europeia, temos no Reino Unido, temos na Austrália, México também está trabalhando nisso. Então, sempre quando a gente tem isso, né, a gente tem um trabalho inicial ali de desenvolver a infraestrutura em si e colocar isso no ar num processo de implementação que geralmente dura por algumas fases, né? Então, aqui no Brasil, a gente está passando por fases, são 4 fases, e aí a gente começa liberando possibilidades, né? A gente ainda não está vendo assim, um uso, porque a gente ainda está corrigindo ainda questões das fases que permitem com que o cidadão, de fato, possa compartilhar os seus dados, mas a adoção, por exemplo, disso vai acontecer a partir do momento que essa infraestrutura, primeiramente, ela está totalmente implementada, ou uma boa parte dela já está implementada, e em cima disso, né, a gente tem a criação de soluções. Então, as soluções são criadas para que o consumidor, de fato, possa usufruir dessa possibilidade, né? A grande diferença é o seguinte, acho que um comparativo que funciona bastante, é que assim, o Pix é uma solução
fechada em si mesmo. Então, ela é muito clara, né? O Pix, o que ele faz. E olha que o que a gente vê, que ele faz ainda é a ponta do iceberg. Ainda tem outras coisas. Já tem Pix parcelado, que a gente vai ver, Pix offline, várias outras novas possibilidades dentro do Pix. O saque-troco, que já está no ar aí também. Então, o Pix, ele tem essa função de mover dinheiro, né? Você mandar dinheiro, pagar, receber. É isso. Quando você fala do Open Finance, no caso, né, que a nossa estrutura é mais ampla, que a gente mexe não só com produtos bancários, mas a gente vai para seguros, a gente vai para uma direção muito mais ampla. Eu gosto de chamar isso como se fosse uma infraestrutura igual à internet, né? E isso até o próprio Otávio Damasio, do Banco Central também, o diretor, colocou isso também em algumas falas, né? Porque é uma infraestrutura, ou seja, a internet, quando ela surgiu, ela tinha era algo que, por exemplo, na cabeça de quem estava em 1995, a internet para alguns era portal, buscador e e-mail. Internet para a pessoa era isso, né? Hoje a gente sabe que a internet é tudo, né? Assim, muito mais coisa do que isso. É e-commerce, tem várias coisas que você faz em cima dessa infraestrutura. E é um pouco do Open Finance também. A gente tem primeiro essa possibilidade de troca de dados. Em cima disso, você tem desde a possibilidade que já estão acontecendo lá fora, de você poder comandar a sua vida financeira em um aplicativo que não necessariamente é o aplicativo do seu banco, e por ele, a partir dele, poder movimentar seu recurso que estão em outras instituições financeiras, ou seja, novas experiências financeiras. Você não fica restrito à interface do aplicativo do banco. Você pode usar uma outra para conectar mais de uma conta que você tenha também. É uma coisa. Você pode ter acesso a taxas mais baixas, comparativos de taxas. Também é uma possibilidade. Você pode receber ofertas mais personalizadas, porque quando você consentir essa portabilização do seu dado de cadastral e transacional, desculpe, dados transacionais e cadastrais, ou seja, aquilo que você já tomou de empréstimo, aquilo que você já comprou, suas faturas de cartão. Então, você pega essas informações e, ao invés de ter que imprimir tudo isso e jogar na mesa do gerente para alguém chegar e tabular isso aí, e aí pensar se vai te dar uma taxa melhor, você faz tudo com um clique. Do outro lado, ele vão ter uma solução, um algoritmo que vai processar, vai entender o que é melhor para você e vai fazer uma oferta mais interessante, mais personalizada. Então, assim, a partir do momento que você cria uma infraestrutura chancelada pelo Banco Central, onde os entes regulados estão ali e tudo mais, e que ela permite essa troca de dados ainda mais aprofundadas do que os dados do bureau de crédito e tudo mais, você tem pessoas e empresas têm um mundo de possibilidades. O que vai fazer aumentar essa adoção é a partir do momento que as empresas vão usando essa infraestrutura para criar os seus, comparativo com a internet, o seu Google, o seu buscador, o seu e-mail, suas diferentes soluções. E é aquela coisa, o usuário não precisa saber como é que funciona a internet, ele vai saber os benefícios que ele colhe em cima daquilo, né? Então, a adoção vai vir com isso. O Pix já foi diferente, ele é uma coisa muito objetiva que várias instituições dar conta do cliente para ele poder usar, né? Então, são realidades distintas, mas a gente ainda tem muita coisa para acompanhar à medida que o Open Finance vai expandindo e mais atores vão criando coisas em cima dele. Não, legal. Estou entendendo da sua fala, então, que a gente não sabe bem ainda aonde é que o Open Finance vai nos levar. Então, cara, assim, aproveitando esse paralelo, tem algum referencial externo que você estudou aí que sirva de exemplo para a gente já enxergar o que está por acontecer? Bom, no Reino Unido é onde a gente tem muitas dessas possibilidades, né? Lá o sistema já está no ar há alguns anos, né? Então, a gente está lá desde 2018 no ar o sistema. E aí a gente tem visto algumas soluções, desde soluções que facilitam ali a tua vida, pensando do ponto de vista de uma empresa, né? Você consegue, de forma mais rápida, obter empréstimos. Inclusive, tá, vale dizer que durante o período do Covid também, essa infraestrutura do Open Bank ajudou muito, porque para poder conseguir checar quem realmente era elegível, bastava a empresa compartilhar os dados dela via essa infraestrutura,
né? E aí ela compartilhava e já sabia exatamente quanto que essa empresa estava elegível a receber de auxílio, tá? Porque também teve uma distribuição de auxílio para empresas lá no Reino Unido. Nos Estados Unidos, a gente teve um outro problema, que foi um monte de fraude que aconteceu. Teve empresa até listada em bolsa, né, com capital em bolsa de valores, que entrou com pedido para um tipo de auxílio que era para pequenas empresas de pequeno e médio porte. E tiveram que devolver, foi um papelão. Então, assim, isso porque o sistema não é tão... Você não tem essa possibilidade de acesso a dados tão real-time e que você consegue, em cima disso, como instituição financeira, né, inclusive dentro de um programa governamental, tomar uma decisão instantânea em cima daquilo, né? Então, ali a coisa, inclusive, era muito por formulário, você fazia online e tal, e aí a gente viu vários casos aí problemáticos, né? Então, esse é um dos exemplos. E esses exemplos que eu coloco para você, de você conseguir gerenciar a sua vida financeira, não necessariamente no aplicativo do banco. Você tem um aplicativo que entrega uma experiência financeira melhor, que entrega, às vezes, uma interface que seja orientada aí a te ajudar na tua educação financeira, né? E, em cima disso, você, a partir daquela tela, você controla toda a sua vida financeira, inclusive comandando operações de transferência, que a gente chama de iniciação de pagamento, que é você poder, por exemplo, a partir dali você tem uma conta no Itaú ou no Bradesco, você pode comandar que esse aplicativo faça com que você transfira a sua conta do Bradesco, né? O Bradesco transfira R$30, sei lá, para outra conta no Banco do Brasil, por exemplo, né? Então você não precisa nem entrar no aplicativo do banco. E aí ganha quem tiver melhor aplicativo. Às vezes os bancos também vão provavelmente fazer uma corrida para que eles entreguem a melhor experiência e que a partir dele você também consiga comandar sua vida financeira inteira sem precisar entrar nos aplicativos dos outros. A gente pode ter também casos onde empresas de software de gestão de empresas, você também controla tudo no dashboard do ERP, então dentro do ERP lá, né, na interface ali da sua ferramenta ali de gestão empresarial, você vai poder mandar recurso, transferir recurso, tomar empréstimo, fazer várias coisas. Então, a gente tem um mundo de possibilidades para serem explorados ainda, que já começam a ser olhados lá fora, né? Ótimos exemplos. Você falando, me lembrei do caos que foi aqui para conseguir destinar os auxílios durante a pandemia para as pequenas, micro empresas, MEIs, né, crédito MEI, o pessoal que ficou realmente sem ter como faturar pela interrupção das atividades, né, pelos lockdowns. E, então, pelo que você está falando, na Inglaterra, isso foi, de certa forma, facilitado pelo compartilhamento de dados que já estavam disponíveis no sistema de Open Banking, parecido com o de Open Banking deles lá, isso, né? Exato. Quando a gente está falando de uma realidade de Open Finance e tal, é como se quando você compartilha o dado, você está compartilhando ali um momento, é como se você estivesse com o dedo aqui no pulso, vendo exatamente ali como é que está o batimento cardíaco da instituição, né? Então, isso faz bastante diferença quando a gente consegue ter esse nível de acesso de informação, de tempo real de informação, para que o provedor de serviços financeiros consiga ter uma exatidão daquele teu momento e também informações de que já aconteceram para trás, e aí ele processa isso ali no motor dele e vai entender exatamente qual que é o teu momento, como é que fica. Então, acho que assim, a gente já vivencia uma realidade de dados já, né? Assim, a questão é que essa parte de compartilhamento de dados do mercado financeiro não acompanhou em mesma medida o que a gente vê, por exemplo, dentro da realidade de redes sociais, por exemplo, né, que tem um acesso ali muito real time, muitas vezes você está compartilhando dados ali na rede social com um benefício muito pífio, né? E hoje, com essa realidade, você começa a ter mais ciência do que o seu dado financeiro ele pode fazer para te abrir portas, para te abrir possibilidades, né? E esse movimento todo ele começa com finanças, né? E já tem outros países, como o próprio Reino Unido e a Austrália, que estão evoluindo para você compartilhar dados em outras esferas da sua vida, né? Então, a gente fala aí também setor de telecomunicações e, eventualmente, até saúde, né? Quando a gente tiver um momento, a gente vai poder também fazer esse compartilhamento. No final do dia, quando a gente fala de Open Bank, Open Finance, a gente está falando de dados financeiros. Só que assim, já tem, antes disso, uma realidade onde os dados já foram explorados de uma forma muito indiscriminada por grandes empresas de tecnologia.
né? A gente viu vários casos aí de empresas que abusaram desse acesso que eles têm aos nossos dados. E agora a gente tem aí antes disso, uma regulamentação. Aqui no Brasil a gente tem LGPD, né? Lá fora a gente tem o que se chama de GDPR, lá na Europa, que fundamenta essas relações de como você lida com o seu dado e como as empresas lidam com o seu dado. E depois a gente vem com o modelo de um Open Finance, que é como você, dentro da sua vida financeira, circula esses dados para obter benefícios e também as penalidades de eventual vazamento, né? Tem uma frase que sempre diz o seguinte, que se fala que o dado é o novo petróleo, né? Do mesmo jeito que falam isso, o dado é o novo petróleo, até para o lado negativo, porque quando o petróleo vaza também faz um prejuízo danado, né? Então, assim, dado realmente é o novo petróleo, para o bem e para o mal. Então, para o que pode dar errado também, quando vaza óleo ou quando vaza dado, a gente tem um grande problema aí para ter que lidar, né? Excelentes falas, cara. Pô, que bacana, vários relatos interessantes. Você falou aí de tentar recuperar alguns pontos aqui de dados real-time, né, de defasagem temporal entre a demonstração financeira, no caso de uma empresa. Bom, exercício 2021, o cara está com composição de dezembro de 2021 e está ali em fevereiro, março, querendo um empréstimo, e a situação da vida da empresa dele já mudou. A guerra na Ucrânia já apareceu e ele, de alguma forma, foi impactado por aquilo. E a gente fala muito aqui para um público de micro empresas, né, MEI e autônomos. Esses, às vezes, sequer têm demonstrações financeiras bem preparadas, bem com detalhamento necessário. O crédito para essas empresas é dado muito no monitoramento do fluxo de caixa, né, da conta que o cara tem cadastrada junto à instituição financeira, onde a instituição financeira consegue enxergar os recebimentos, né, o fluxo costumeiro de recursos, faz aquele crédito que se chama de fumaça, que é o baseado na expectativa da manutenção daqueles fluxos no futuro, e o compartilhamento de Open Bank, de dados via Open Bank, tende a melhorar bastante isso. Você falou aí de ERPs, né, que são os sistemas de gestão interna que podem já avançar sobre um nicho de mercado aí que hoje prerrogativa de gestão financeira apenas. A gente tem hoje grandes empresas nesse mercado, sei lá, TOTOS, aí que estão atendendo a um público já e avançando sobre essa área que se chama de TechFin, né, tecnologia na área de finanças, que estão atendendo bem uma série de empresas, já aí num patamar um pouco maior, um pouco não, bastante maior, mas a gente não sabe até que ponto eles podem descer na escala de tamanho de empresas. E uma outra coisa que eu lembrei, aqui enquanto você falou, da história de Open Health, de discussões aqui já também com profissionais da área de medicina, de os ganhos que adviriam de um prontuário eletrônico, por exemplo. Você não ter que reiniciar o teu tratamento cada vez que você muda de médico ou de hospital, porque os médicos dos hospitais novos teriam acesso a todo aquele histórico, exames e consultas que você já fez. Eu acho que eu entendo menos do que você dessa parte, mas me arrisco a dar o meu palpite aqui, né? Eu acho que a gente já está compartilhando muito dado, né? E às vezes sem saber. Vejo o Open Finance, o Open Banking como um compartilhamento positivo de dados, como um compartilhamento que tem o poder de melhorar muito a nossa vida, né? Num mercado que não é tão competitivo quanto a gente gostaria que fosse, onde as taxas são altas, os custos são, às vezes, desproporcionais com a renda média do Brasil, que é uma renda média baixa, o país ainda é pobre. Então, eu queria aproveitar aqui para colocar minha fichinha no jukebox aí do Open Banking e do Open Finance. A gente aqui, né, o Educando Seu Bolso é uma empresa e tem uma conta, né, em um banco específico, e a gente recebe pedidos de outros bancos. Olha, você gostaria de compartilhar os seus dados conosco? Compartilhamos, sempre, né, sempre buscando reavaliar ali o tempo inteiro se a nossa escolha de banco foi feita há 2, 3 anos atrás, se ela continua sendo a melhor possível. O que você acha dessa conversada toda aí? Pedro, eu acho que isso é interessante. Assim, a gente precisa ter esses mecanismos que facilitam a competição. A gente já teve, como eu expliquei, uma abertura do mercado financeiro para novos atores. Isso é muito legal. Mas mais legal ainda é quando você consegue nivelar um pouco esse nível de competição com coisas como isso. Às vezes, para você montar um relacionamento, começar um relacionamento, tem as informações de birô, de várias fontes nesse sentido, mas existem mais um nível de degrau de informação que quando a gente tem uma infraestrutura que permite esse compartilhamento, a gente tem regras para fazer isso
uma regulamentação de proteção de dados, a gente tem um arcabouço para fazer isso, a gente tem mais avanço, né? Vale dizer que até o que motivou a criação do que foi o Open Banking lá no Reino Unido foi exatamente uma investigação feita pelo o que a gente chama lá do CMA, que é como se fosse o CAD nosso, que entendeu que a gente tinha um problema de concentração bancária lá. E aí eles entenderam que, olha, uma coisa que poderia facilitar seria, né, numa realidade que já está digitalizado, né, que pudesse fazer um compartilhamento, um consentimento para compartilhamento de dados de uma forma instantânea e tal. Então, esse foi um dos gatilhos para que isso acontecesse. E o que a gente busca é isso, ter essa possibilidade de você não ficar refém de uma situação e nem precisar ponderar muito o que eu vou deixar uma instituição para ir para outra, porque, pô, eu sou cliente desde 1900 e bolinha, e, na verdade, você, nesse novo contexto, ganha realmente a eficiência, ganha o cidadão, porque é o consumidor, porque você consegue destravar e abrir uma possibilidade para que você receba ofertas boas, que não vão ficar nada a dever, porque o outro te conhece, não, esse cara vai chegar já sabendo o tamanho por exemplo, uma operação de crédito, ele vai saber o risco que ele está tomando, porque ele vai ter uma precisão maior a respeito dos seus dados para poder bancar isso em termos de taxa. Assim, a aposta que o Banco Central faz é de a gente ter um comportamento de melhoria de taxas, já também fruto de uma abertura que ele já fez para novos players e para novos modelos de negócio, e desembocando nessa realidade onde você tem uma infraestrutura que permite com que mais coisa aconteça, né? Então, na realidade, a gente tem essas ferramentas na mão, né, para os empreendedores, para as instituições que estão aí, né, de PIX, de um lado, que também já deu uma balançada em que a gente fala de taxas, né, que os bancos tinham muitas taxas dali em cima da TED, né, que hoje em dia, assim, entre pessoas, você não pode cobrar ali o PIX, mas para a empresa receber, cobra. Isso, tem essa possibilidade de cobrar ou não. Mas tem fintech entrando que está zerando a taxa. Então, ela está entrando competitivo para ver se ganha mercado. Então, assim, tem muitos contornos aí do que pode rolar daqui para frente nesse cenário competitivo, com tudo que foi construído ao longo dos últimos 10 anos aí, podemos dizer, em termos de regulamentação e infraestrutura de forma geral, né? Sim, sem dúvida. A gente tinha uma dúvida aqui recente de um comércio que tinha um e-commerce que usava uma empresa, acho que é Yugo, se eu não me engano, que cobrava, acho que 4 e pouco no crédito à vista e passou a pagar 0,9, quer dizer, não é de graça, mas cobrado, né, porque é PJ, mas ainda assim com a economia significativa para receber via Pix, nessa linha que você está falando. E daí, uma outra coisa que eu lembrei quando você estava falando aí, cara, a gente teve uma conversa aqui com o Thiago Alvarez, o fundador do Guia Bolso, né, que foi adquirido agora pela PicPay, né, que está super, né, com um número de clientes absurdo, que me lembra dessa evolução das carteiras digitais, que era uma coisa muito limitada, né, até um tempo atrás, e que estão crescendo muito no portfólio de produtos que elas oferecem aos seus clientes, né? Então, a gente vê aí seguros, investimentos, até crédito também, que é uma fronteira difícil, mas estão fazendo, Mercado Pago Crédito, PicPay Crédito, as carteiras 99Pay aplicação, com rendimentos acima, muitas vezes, das aplicações que se conseguem nos bancos tradicionais. E essa investida na Guia Bolso, que é uma empresa precursora nesse mercado de Open Banking, né, quem conhece a história de Open Banking no Brasil, se alguém pedir para citar a primeira empresa que fez isso aqui, eu imagino que todo mundo vai dizer Guia Bolso, né? Eu acho que vai nessa linha, de poder oferecer cada vez mais, né, dentro da própria carteira digital, dentro daquele ambiente só ali para o cliente, né, para não deixar o cara ter que olhar para o lado, ou ter que pensar em sair para procurar alguma coisa que não esteja ali dentro. Como é que você enxerga isso, cara? Aquelas contas digitais ou carteiras digitais que tinham uma oferta limitada de produtos e que hoje em dia, cara, oferecem viagem, assessoria, concierge, o que você quiser, tem shopping, cashback, serviço, massagem. Eu acho que você não consegue encontrar uma coisa que você não ache dentro de um aplicativo dessas contas digitais aí.
Bacana, com essa realidade, né, de maior integração entre empresas, né, então você tem essa facilidade para que a gente tenha parcerias entre empresas, por exemplo, então a gente começa a ter novos contornos, né, tanto de caras que eram muito restritos, o próprio Nubank é um caso, tá, o Nubank, ele começou como um cartão de crédito, aí expandiu, criou uma conta, aí depois o Nubank agora está com seguros, agora o Nubank, então, em termos de produto financeiro, eles vêm ampliando, e aquilo que eles não conseguem ampliar dentro de casa, o que já acontece lá fora bastante e vai passar a acontecer cada vez mais aqui, casa, como é o caso, por exemplo, com a Remessa Online, que ele desenvolveu uma solução de remessas, né? Então a Remessa Online é uma fintech especializada em mandar dinheiro para fora do país, e aí eles fizeram uma parceria, que aí o Nubank passa a ofertar essa solução dentro do seu ecossistema aqui, ao mesmo tempo que dá acesso para a Remessa Online para uma base de mais de 50 milhões aí de clientes, e para o outro lado, para os clientes do Nubank, o Nubank também consegue agregar mais um produto, né, no portfólio. Então, a gente tem essa realidade, e agora eles estão indo para além disso, inclusive, tá? Agora, inclusive, várias instituições ali, vários players estão indo no que a gente chama de Beyond Banking, né, que é além de soluções financeiras. Então, você começa a entrar no mercado de soluções não financeiras, que é o que aconteceu, por exemplo, com o Inter, né? O Inter, inclusive, ele se posicionava como Banco Inter, ele tirou o banco do nome, ele só se chama Inter agora, e tem se apresentado como uma plataforma de soluções para a sua vida, né, de uma forma bem ampla. Né? Ele tem aí o Intercell, que é de plano celular, ele tem delivery, ele tem marketplace, então ele tem um monte de coisa também dentro desse setor. Então, assim, as linhas, né, e é um pouco do que eu falo, inclusive no meu último livro, A Nova Lógica Financeira, que as linhas que separam os diferentes mercados, o financeiro do não financeiro, elas estão ficando cada vez mais cinzentas. Né? Antes, a lógica antiga era você consumir produtos e serviços financeiros como uma instituição que carregasse o rótulo de prestador de serviço financeiro. Agora, você pode ter acesso a produtos e serviços financeiros com a Magazine Luiza, que é um varejista, com empresas de telefonia, a Vivo também tem produtos financeiros. E, por outro lado, quem é financeiro, né, já declaradamente financeiro, como é o caso do Nubank e do caso do Inter, começam também a entrar em outros mercados não financeiros. Né? Então, a gente tem uma convergência, uma multiplicidade de possibilidades, né? Que antes eram tão restritas a poucos caras, né? Os grandes bancos, e essa é uma tendência que, poxa, só favorece o consumidor, e você pode encontrar aquele que te entrega aquilo que faz sentido para você, dentro da experiência que você gosta, na taxa que faz mais sentido, né? Dentro daqueles várias ofertas que a gente tem. Então, as coisas estão mudando aí, são 10 anos de muita mudança que a gente vai ver ainda mais para frente também. Não, legal demais. Estou lembrando daquela frase que eu acho que é do Bill Gates, que fala que banking is necessary, but banks are not. Quer dizer, ou seja, as funções bancárias são necessárias, você pagar, receber, aplicar, tomar emprestado, mas os bancos necessariamente não são, ou seja, não são indispensáveis. Acho que está na linha do que o Bruno falou. Isso tudo pode ser feito junto a uma série de outras empresas que não se caracterizam como bancos, né? Que são lojas, que são uma série de outras coisas. Essa fusão, essa interseção entre as fronteiras do que era financeiro e não financeiro. Para as pessoas mais velhas, pode parecer uma quebra enorme de paradigma, né? Com aquela visão ainda antiquada do que é agência bancária, gerente bancário, né? Aqui eu faço isso, ali eu faço aquilo, e não venha misturar a minha vida, não. Pois é, mas está mudando, e as novas gerações mesmo, elas não vão enxergar você fazer serviços financeiros da forma como a minha geração, ou a sua geração enxergava, que era necessariamente você lembrava de um espaço físico que você ia lá, perder um tempo da tua vida que não ia voltar mais, você ia ter que ir lá, tentar uma fila, né, ter que se vestir para a ocasião, para sentar, para poder abrir uma conta, para tomar um empréstimo eventualmente, então é um pouco da realidade que hoje você faz, né, tudo no aparelho celular mesmo, e mais do que isso, podendo ser provido por não só aqueles players tradicionais, mas também uma série de outros que foram acomodados ao longo do tempo, né? Então, novamente, tiro o chapéu para o Banco Central do Brasil, aí, que fez toda essa possibilidade de abertura para a gente ter acesso a tanta coisa legal que passa a ser, né, parte da nossa vida daqui por diante. Né? Não, muito legal. Pelo que eu estou vendo, cara, você está bem otimista com tudo isso que está acontecendo. E aí, no tempo já começa a me apertar aqui já,
eu te pediria aí, sei lá, você tem alguma, sei lá, alertas que você faria, alguns dicas ou conselhos do Bruno que você daria, por exemplo, para pessoas que querem se aproveitar disso, ou empresas, né, como você citou também, querem se aproveitar disso da melhor forma possível? Bom, eu diria para manter a cabeça aberta, né? Assim, a gente é um fenômeno engraçado, tá? A gente já viu uma aceleração já da utilização de serviços financeiros digitais já frequentemente, né? Tanto que tem um relatório da Febraban que mostra que 66% das operações ali no ano de 2020, se não me engano, 2020, aconteceram via canais digitais, né? Isso fala olhando para banco, mas se você explode isso para fora de banco, tem muita coisa acontecendo fora ali. Então, assim, durante muito tempo, e aí quando você vê a pandemia, por exemplo, a gente teve uma grande oportunidade de várias pessoas passarem a usar serviços financeiros digitais pela primeira vez. Primeiro, porque você não podia precisar ter contato, você não podia ter contato, você tinha que ter isolamento social. Então, as pessoas já tiveram que usar os aplicativos dos bancos. Até o Itaú mesmo investiu uma grana para fazer uma propaganda no Jornal Nacional para colocar duas idosas ali comentando uma com a outra que não, amiga, eu não posso ir na agência, que senão eu sou grupo de risco e tal, mas não precisa, também está tudo no aplicativo. Então, assim, porque convencer os mais novos é mais fácil, porque o cara vai meter a cara ali. Agora, os mais velhos, é mais arraigado aí o comportamento de você ensinar truque novo, né? Então, tem um pouco isso, de forma geral, né? Não estou, né, enfim, sem ser, enfim, botar muito dedo na ferida, mas a gente tem isso, e a gente teve também uma situação onde a distribuição de auxílio emergencial tinha que acontecer através de algum mecanismo, e fizeram o Caixa Tem, né? A Caixa foi esse vetor, foram mais de 100 milhões de contas abertas, absurdo, do Caixa Tem. E aí a gente teve pessoas que talvez nunca usaram um serviço financeiro digital antes, tendo seu primeiro contato, e que abre espaço que a partir de agora que o cara sabe que dá para fazer, que não é nenhum bicho-papão, ele vai poder testar e ser um cliente de serviços financeiros digitais de bancos, fintechs ou de não bancários, né? Então, o que eu proponho é o seguinte, é tentar sempre reavaliar por esse prisma, né? Tentar entender que a gente tem, sim, alternativas, essas alternativas não são longe de serem complicadas, mas ela, no minimamente, você tem que sair um pouco da sua zona de conforto para poder olhar e ver, comparar a taxa, né? Às vezes a gente fica numa situação mesmo, por estar anos, às vezes, numa situação onde você acaba não terminando ali aquele relacionamento que você tem com a instituição, que por vezes você está insatisfeito, está reclamando, mas está continuando, né? Inclusive, tem uma estatística lá no Reino Unido, né? Que parece que as pessoas ficam mais tempo, menos tempo casado e mais tempo com a instituição. Então, tipo assim, era, se eu não me engano, 11,5 anos casado e acho que 15 anos de relacionamento com a instituição. Então, assim, tá mais fácil o cara largar um casamento do que largar um relacionamento que ele tem de muito tempo com um banco, né? Então, mas a coisa começa a mudar, com tanta coisa que a gente tem de mais facilidade para migrar, seja com Open Finance, seja com todos esses novos atores, né? Então, a sugestão que eu dou não espere, às vezes você já está passando da hora de você estar olhando alternativas para estar pagando menos taxa e ter um melhor serviço. E pode vir de qualquer lado, basta você se propor a fazer essa busca aí, que não é muito complicado também, não. Acho que pode valer a pena para muitos de vocês. Não, certamente não é complicado. A gente, inclusive, de novo, fazendo meu jabá aqui, a gente, inclusive, tem ferramentas que auxiliam vocês que estão pensando em trocar de banco. Por exemplo, tem um simulador de contas digitais aqui, onde você preenche que serviços você precisa. Você usa cheque ainda, que é uma raridade hoje em dia, se você faz depósito em dinheiro, se precisa de um cartão de crédito, débito internacional, faz investimentos, né? A gente consegue também te dizer quais são as opções de contas digitais aí disponíveis no mercado, né? E quanto é que vai te custar isso por mês, se não for gratuito, comparar, inclusive, com o pacote de tarifas de serviços que você paga hoje no seu banco atual. E eu gostei muito da sugestão do Bruno aí, de manter uma mente aberta, saiba que uma série de possibilidades estão entrando no mercado quase que todo mês, né? Todo dia, sei lá, e é muito potente essa estatística que você passou do Reino Unido aí, né? Quer dizer, que as pessoas ficam menos, em média, no relacionamento do que com um banco. Era para ser o contrário, né? Era para ser mais fácil trocar de banco do que de
de cônjuge, né? Então, eu acho que essa estatística que, pô, é para acabar o podcast com essa, realmente é para fazer todo mundo pensar que está escutando aqui até o final, né? Como é que a gente tem que ter responsabilidade com renovar as nossas escolhas todo dia e não ficar na mesmice porque tomamos uma decisão não sei quanto tempo atrás. Reclamamos de, né, concentração, monopólio, taxas caras, falta de opções, e quando as opções estão aí à nossa disposição, a gente passa a ter a responsabilidade de fazer o nosso para casa, não é isso, Bruno? Sem dúvida. Então, assim, a gente tem um universo de possibilidades, tudo isso tem acontecido em benefício do consumidor, né? Então, as ferramentas estão aí, pessoal. É igual aquela coisa que eu falo, assim, que eu acho que é também outro ponto de provocação. A gente está na era que a gente nunca teve tanta informação disponível para qualquer coisa da nossa vida, cara. Se você se propõe a aprender qualquer assunto que seja, a entender melhor qualquer coisa, você tem um Google, você tem um YouTube, tudo isso te fornece respostas, né? O que está faltando, às vezes, antigamente, com muito menos recursos, as pessoas se colocaram na posição e era muito mais trabalhoso. Hoje é facilidade demais, e a gente, às vezes, está fazendo pouco uso dessa era de democratização de opção, de possibilidade que está sendo colocada na nossa mesa. Então, vamos aproveitar, porque isso é um momento ímpar que a gente está vivendo hoje, né? Enfim, você pode melhorar muito aí tua vida em diferentes aspectos, tá? Não só do financeiro, mas seja também até de dar uma guinada de sua carreira ou qualquer coisa, com tanta coisa que a gente tem muitas vezes de graça na internet, né? Então, vamos aproveitar esse momento. É isso aí, tá bem mais fácil aprender, coletar informações, tomar boas decisões informadas, né? Usando a solução de vocês, tá vendo? É isso que eu falo. Não, é uma delas, pode usar a nossa. Não, mas é isso que eu falo. Assim, as coisas estão aí, basta as pessoas fazerem uso delas, né? Então, é um pouco do que eu coloco sempre. Sim, só para falar um pouquinho disso, assim, a gente resolvia esses problemas todos em atendimentos e consultorias individuais, um para um. Chegou um ponto que, cara, por que não colocar tudo isso disponível para todo mundo que quiser usar, né? E as ferramentas têm recorrência, as pessoas voltam para trocar de maquininha, voltam para amortizar o financiamento imobiliário, querem fazer as contas e às vezes o próprio gerente não consegue dar a resposta tempestiva com a acurácia que a gente dá. A gente recebe elogios aqui, a gente é pequeno, mas costuma fazer as coisas de maneira correta, tecnicamente, né? Então, assim, concordo demais com o que você falou, cara, gostei muito da sua provocação e te agradeço mais uma vez aí pela gentileza e a disponibilidade de compartilhar conosco aqui, né, todo esse conhecimento que você conseguiu acumular em anos e anos de estudos e trabalhos e consultorias aí no ramo. Fico muito feliz que a tua perspectiva seja tão otimista. A gente precisa de incluir tanta gente, a gente precisa de, né, como você falou, democratizar tanta informação e melhorar as condições, né, de oferta e aquisição de produtos e serviços financeiros, para melhorar a vida do brasileiro que é tão pobre, né, ainda. Tem tanto por fazer que fico feliz mesmo de ter bater um papo com uma pessoa que está otimista assim como você. Muito obrigado mais uma vez. Deixe para suas considerações finais se você tiver alguma coisa para falar. Que é isso, foi um prazer, Fred, e enfim, espero que a audiência tenha gostado. E também deixo aí de recado, eu acho que minhas redes sociais também, quem tiver interesse em acompanhar o que eu faço, assim, eu tenho no Twitter, no Instagram é Bruno E de Escola V de Vida Diniz, com Z no final, Bruno EV Diniz, e no LinkedIn, se você digitar Bruno Diniz e Fintech, talvez só vai aparecer eu lá, então aí pode clicar e me seguir, que eu falo bastante de tudo isso que a gente está conversando aqui, e gosto muito de trocar muito e responder também a galera, então fica aí o dado recado também. Isso aí, confirmo, o Bruno interage, responde, realmente é uma excelente fonte. Isso aí, galera, um grande abraço, até a próxima. Valeu, até mais.